Kant nas relações internacionais. Muito bem, seguindo a mesma lógica que fizemos com a tradição realista e a tradição racionalista, vamos então tentar visualizar todo esse pensamento, essa estrutura de argumento, de raciocínio de Kant e como ele foi aplicado ou ele é aplicado pelas mais diferentes teorias que adotam esse modelo de construção de níveis. Primeiro, você tem que entender que existe o primeiro nível, indivíduo, estado. Esse nível se repete em cada um dos estados que existe hoje. Logo, diante dessa diversidade, você consegue visualizar o segundo nível como sendo a relação estados-estados. E você tem, então, o último nível, que é a relação de estados com os indivíduos estrangeiros. Então, você tem a relação indivíduo-estado, estado-estado e estados-indivíduos, sem a limitação nacional. Então, esses três níveis aí acabam desembocando também na ideia de indivíduos-indivíduos. Logo, a estrutura dá origem à possibilidade de se criarem organismos internacionais. Organismos internacionais intergovernamentais, com atuação só a nível de estados, como também organismos internacionais que procurem atuar a nível dos diferentes indivíduos em diferentes estados. Então, essa situação é que possibilita a criação da ideia de uma sociedade mundial. Logo, essa sociedade mundial pode ser compreendida como uma comunidade universal, o projeto de uma comunidade universal, ou o projeto de uma hegemonia nacional. Então, quando você vê esse projeto para estabelecer uma comunidade universal, você está lidando com a ideia de ordem. Criar uma ordem internacional que vincule a todos que estão não só a nível de atuação ius gentium, mas também a nível de atuação dos indivíduos. A ideia de humanidade dá lugar à ideia de indivíduos, tá? Enquanto que o Estado nacional, você tem que trabalhar com anarquia, com a expansão do poder de um Estado sobre todos os outros Estados e sobre todos os indivíduos, de forma a se tornar um império. Ele mesmo se manifestar como um organismo internacional. Então isso aí seria a guerra. Então, Kant, nas relações internacionais, ele vai estabelecer que existem níveis de compreensão dessas relações. As relações a nível nacional, a nível internacional e a nível de humanidade, a nível de sociedade mundial. Essa sendo compreendida ou como uma comunidade universal ou como projeto hegemônico de um Estado nacional. Então, em síntese, essa é a aplicação do pensamento, da estrutura de níveis que Kant utilizou na Paz Perpétua na hora de compreender as relações internacionais. E aí você pode até afirmar que teorias pós-modernistas se inserem nesse marco. Por quê? Porque justamente são elas que adotam uma argumentação de construção de uma ideia e não da mera análise e observação de fenômenos, mas sim da construção de ideias a partir de fenômenos existentes na realidade. Então, pensamentos pós-positivistas, ou seja, pensamentos pós-modernos, são essencialmente revolucionistas, porque eles trabalham com a ideia de construir uma concepção de mundo através da teoria das relações internacionais. Enquanto que a tradição realista e racionalista são mais tradições positivistas. Elas procuram ver os fenômenos internacionais e entendê-los dentro de sua lógica, e não construir uma concepção própria dessas relações. Daí vem o problema que abordamos nas primeiras aulas. Teoria das relações internacionais é um campo de estudo onde existem as mais diversas,
mais controversas e até mesmo mais antagônicas teorias tentando explicar o que são relações internacionais.